Pessoal, olá, como estão? Espero que bem, espero também que se cuidando, tá? Sou o professor Edjânio e essa será a nossa segunda aula do segundo bimestre, tá? De redes de computadores, certo? E nessa aula nós veremos aí os principais protocolos do modelo TCP/IP, tá? Nas aulas passadas nós abordamos os dois modelos comumente utilizados em redes de computadores, o modelo OSI, o Open System Interconnection, tá? Criado aí pela ISO, certo? E o modelo TCP/IP, tá? Nós vimos que o modelo OSI é composto por 7 camadas: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, né? E o modelo TCP/IP é composto aí por 4 camadas, tá? A camada de enlace, a camada de internet e transporte e a camada de aplicação, tá? Hoje, o protocolo utilizado, pessoal, é o protocolo TCP/IP, tá? Uma vez que esse protocolo ele foi implantado na primeira rede de computadores da história, a ARPANET, desenvolvida lá pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, certo? E tornou-se aí o padrão das redes de computadores, principalmente a internet. Então hoje, para que qualquer dispositivo esteja conectado à internet, ele deve trabalhar com o modelo TCP/IP, beleza? E o modelo TCP/IP ganhou esse nome por conta de dois protocolos: o Transfer Control Protocol, tá? E o Internet Protocol, certo? Mas, professor, por que existem dois modelos se apenas um é utilizado? O modelo OSI, composto lá por 7 camadas, camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, é um modelo importante no meio acadêmico, tá? Importante para que você consiga aí estudar cada uma das camadas e entender cada um daqueles serviços daquelas camadas, tá? Já o modelo TCP/IP, ele não é tão didático, certo? Tem muitos serviços ali que você não consegue identificar no modelo TCP/IP, mas ele funciona de forma melhor nas redes de computadores, tá? É uma aplicação mais leve e uma aplicação aí com um nível de confiança mais elevado do que o modelo OSI, tá? O modelo OSI ele surgiu aí por questões políticas, tá? Políticas e tecnológicas da época, e o modelo TCP/IP ele surgiu focado na implementação. E claro que o modelo TCP/IP passou a ser oficialmente implantado nas redes de computadores. Beleza? Se tiverem mais dúvidas sobre o modelo OSI e TCP/IP, retornem às duas aulas anteriores, onde nós tratamos especificamente sobre esse conteúdo, tá? Vamos dar prosseguimento. Então, no modelo TCP/IP nós possuímos aí 4 camadas. Lembram que elas são enumeradas de baixo para cima. Então, camada de acesso à rede, a camada 1, camada 2, a camada de rede, 3, transporte e 4, aplicação, certo? Em algumas ocasiões vocês verão nomes diferentes para as duas primeiras camadas, tá? Camada de acesso à rede, vocês irão encontrar enlace em alguns locais, em alguns livros, em alguns artigos, e a camada de rede vocês encontrarão aí internet, certo? Mas tanto rede como internet, tanto acesso à rede como enlace, são nomes específicos para essas camadas, ok? E cada uma dessas camadas, pessoal, elas disponibilizam aí serviços para a camada acima, tá? Para que a comunicação ela ocorra de forma confiável entre um dispositivo A e um dispositivo B, tá? Por exemplo, a camada de acesso à rede ela vai disponibilizar serviços aí para a camada de rede, que disponibiliza para a de transporte, que disponibiliza para a camada de aplicação. E a comunicação ela ocorre através da comunicação
de camada por camada entre um dispositivo A e um dispositivo B, tá? Na aula passada nós vimos como que essa comunicação através de camadas ocorre especificamente em redes de computadores, tá? Nós abordamos aí o modelo OSI e o modelo TCP/IP e como cada uma dessas camadas encapsulam dados, encaminham para um destino e o destino desencapsula os dados, certo? E o importante para a aula de hoje é nós percebermos que cada uma das camadas possuem aí protocolos de comunicação e serviços de rede, tá? Então, dentro dessas 4 camadas eu terei diversos protocolos que podem ser utilizados para diversos serviços de rede, certo? Por exemplo, a comunicação entre um dispositivo A e um dispositivo B utiliza aí uma série de protocolos para encaminhamento da mensagem, para o roteamento da mensagem, para a segurança da mensagem, certo? Para a verificação de erros existentes na mensagem, tá? Então, cada protocolo tem uma função específica relacionada à sua camada, tá? E na aula de hoje nós veremos os principais protocolos, certo? Do modelo TCP/IP, uma vez que existem centenas ou milhares aí de protocolos, aí não convém nós visualizarmos todos, tá? Uma vez que o conhecimento dos principais já se faz muito importante aí para um profissional iniciante na área de redes de computadores, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a camada de acesso à rede ou camada de enlace, tá? Enlace de dados, pode ser também, tá? O nosso primeiro protocolo, pessoal, é o protocolo MAC, ou ainda Media Access Control, ou controle de acesso ao meio, tá? É um protocolo de endereçamento de placa de rede, tá? Existem basicamente 2 tipos de endereçamento no modelo TCP/IP. O endereço IP, que é ali da camada de rede, da camada de internet, e o modelo e o endereço MAC, tá? Então, o endereço IP da camada de rede e o endereço MAC pertence aí à camada de enlace, tá? E qual é a função do endereço MAC, pessoal? O endereço MAC nada mais é que o CPF da minha placa de rede local, tá? Cada placa de rede possui um número de identificação. Esse número identifica o fabricante da placa de rede, bem como o número de série ou modelo daquela placa, tá? Isso é essencial para que cada dispositivo ele possa ser reconhecido na rede e diferenciado aí dos outros dispositivos na rede, tá? Uma comparação meio que engraçada, mas imagina várias pessoas com o mesmo CPF, tá? Você saberia através de um nome quem é quem, mas e para o sistema público? Como é que o sistema público lidaria ali com essas pessoas, sendo que cada pessoa deveria ter um CPF diferente? Em redes de computadores funciona de forma parecida, tá? Os endereços MACs eles devem ser diferentes para possibilitar a identificação de dispositivo por dispositivo na rede, tá? Não existem aí 2 dispositivos com endereços MACs iguais, tá? O endereço MAC ele é composto aí por 6 bytes, tá? É hexadecimal, ele pode conter aí números de 0 a 9 ou letras de A a F. Existe a separação a cada 2 dígitos, ou 2 caracteres no caso, por 2 pontos ou por um traço, tá? Então vocês encontrarão aí exemplos de endereço MAC, como o apresentado aqui para vocês: 49,
dois pontos, BD, dois pontos, D2, dois pontos, C7, dois pontos, 56, dois pontos, 2A. Mas poderia ser também 49, traço BD, traço D2, traço C7, traço 56, traço 2A. Tá? Então existem aí duas formas, certo, de se representar um endereço MAC. Existem outras formas também, mas as mais utilizadas são basicamente essas duas formas, tá? Separando cada dupla de caractere por dois pontos ou por traços, tá? Hexadecimal, então vocês terão aí basicamente 12 caracteres, ok? E de 6 bytes, claro. É composto aí por 6 bytes e hexadecimais. Então vocês terão 12 caracteres, equivalente aí de 0 a 9 em números ou de A a F em letras, certo? Não existem, como eu já falei, dois endereços MACs idênticos, tá? Cada organização possui seu endereço MAC e cada placa de rede ganha ali um novo endereço, certo? Como que eu sei qual é o meu endereço MAC, visto que todo dispositivo conectado à rede possui endereço MAC, que é referente à sua placa de rede, tá? Vejam só, eu posso saber o meu endereço MAC caso eu esteja em um computador. Eu posso retornar à área de trabalho, tá? Clico no botão iniciar, digito CMD, tá? E eu vou abrir o prompt de comandos do meu dispositivo, tá? Então, aberto o prompt de comandos, pessoal, eu posso simplesmente inserir o comando ipconfig/all e pressionar Enter, ok? Ele vai me mostrar algumas informações, mas dentre essas informações será apresentado aqui o meu endereço MAC, tá? Representado por 64-1C, 67, 8D, 7A, AF, ok? E como eu sei de que fabricante pertence esse endereço MAC? Vejam só. Deixe-me retirar o zoom para facilitar para vocês. Vejam só. Cada endereço MAC, tá? Ele é representado nos seus primeiros 3 bytes pelo número que identifica o fabricante. Tá? Então, cada fabricante, cada placa de rede pertencente a cada fabricante terá os seus 3 primeiros bytes ou as suas 3 primeiras duplas de caracteres idênticos, certo? E o que vai alterar ali vai ser os 3 últimos bytes, onde será um número de série ou do modelo daquela placa de rede, tá? Por exemplo, o meu endereço de MAC aqui, tá? Ele é o 64-1C-67-87-74-AF. Como é que eu posso saber qual é o fabricante desse meu endereço, tá? Eu vou copiar meu endereço e vou acessar um serviço. Vou digitar whats myip.org, tá? E vou acessar esse primeiro link aqui. Eu digitei com vírgula, mas ele corrigiu, tá? Lá embaixo, pessoal, eu vou encontrar uma opção chamada MAC Address Lookup. Eu vou clicar nessa opção, vou inserir meu endereço MAC e ele vai aqui, certo? Especificar que o prefixo do meu endereço MAC é 64-1C-67 e o fabricante aqui é a Digibras
tá? Indústria do Brasil, tá? O fabricante da minha placa de rede, tá? Beleza, professor. Então eu já consigo identificar o endereço MAC disponibilizado aí no meu computador. E o meu celular, ele também tem endereço MAC? Sim, todo dispositivo conectado à rede possui um endereço MAC, tá? Independentemente de ser um computador, um smartphone, certo? Um tablet, eles possuem ali endereços MAC associados às suas placas de rede, tá? Para que a gente consiga ver, certo? Em um computador, aliás, em um smartphone, certo? O endereço MAC, tá? Nós podemos simplesmente clicar em configurações, acessar as configurações, selecionar a opção Wi-Fi, tá? Selecionar a opção configurações adicionais e logo abaixo nós teremos aqui, pessoal, o nosso endereço MAC, certo? Representado por E8 2.5A 2.8B 2.20 2.01 2.16, certo? Vamos verificar esse endereço MAC lá no nosso serviço What's My IP para verificar qual é o fabricante desse endereço MAC, ok? Retornando aqui ao What's My IP, eu vou digitar o meu endereço MAC no meu smartphone, tá? Traço 16, ele me mostra ali que os meus 3 primeiros bytes são 8 2.5A 2.8B, tá? É o meu endereço de prefixo, certo? E o fabricante no meu endereço MAC é a Xiaomi Communication, certo? Então todos os dispositivos, certo, da Xiaomi que possuem essa linha de placas da Xiaomi, eles terão ali o prefixo idêntico, tá? O que vai alterar são os últimos 3 bytes, ok? E aí, pessoal, nós chegamos ao nosso protocolo ARP, no caso nosso Address Resolution Protocol, ou ainda protocolo de resolução de endereços, tá? O que acontece para que esse protocolo seja necessário nas redes de computadores? Existem dois tipos de endereços em redes de computadores, né? Dois principais tipos: o protocolo IP, que endereça os dispositivos na camada de rede ou internet, e o protocolo MAC, que endereça os dispositivos na camada de enlace ou de acesso à rede, certo? Em algumas ocasiões, os dispositivos conseguem se comunicar apenas por endereço MAC, em outras apenas por endereços de IPs. Mas existem situações específicas em que os dispositivos necessitam tanto do endereço MAC como do endereço de IP para que a comunicação ocorra, certo? E o protocolo Address Resolution Protocol, o nosso ARP, ele permite que as redes de computadores consigam encontrar o endereço MAC através de um endereço de IP. Tá? Então, o protocolo ARP ele possui dois módulos. Um módulo que recebe o endereço de IP e outro que retorna o endereço MAC. Tá? Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um computador A, B e C. Tá? O computador A, ele possui ali o endereço de IP 222.222.222.222, tá? O computador B, ele possui o endereço 222.222.223.
o computador C possui o endereço 222.222.220, certo? Quando esses dois dispositivos, por exemplo, ou esses três dispositivos, mas vamos focar em comunicação ponto a ponto. Quando dois dispositivos, o dispositivo A, deseja se comunicar, por exemplo, com o dispositivo C em rede local, ele pode fazer isso apenas através do endereço MAC. Mas depende, tá? Existem situações em que o endereço de IP é necessário, certo? Imagine que o computador A deseja se comunicar com o computador C em rede local através do endereço MAC, só que o computador A não sabe qual é o endereço MAC do computador C. Tá? O endereço MAC do computador A é ali 49-BD-D-C7-56-2A. E o computador C tem o endereço MAC 1A-23-F9-CD-06-9B. Tá? Imagine que o computador A não sabe qual é o endereço MAC do computador C, certo? Mas ele sabe qual é o seu endereço de IP, uma vez que existe uma organização específica de endereçamento de endereços IPs em redes de computadores, que nós veremos aí em aulas posteriores, certo? Então, através do endereço IP, ele consegue enviar uma mensagem para o computador C, ou seja, ele envia uma mensagem para 222.222.222.220, que é o computador C, e o computador C retorna ali um endereço MAC em uma segunda mensagem para o computador A. Então, a comunicação através de endereço MAC entre o computador A e o computador C se torna possível, uma vez que o protocolo ARP permitiu que o computador A descobrisse um endereço MAC do computador C através do seu endereço de IP. Tá certo? E dessa forma ocorre entre todos os dispositivos dessa rede, tá bom? Então vamos para o nosso próximo protocolo aí, o protocolo Ethernet, tá? O protocolo Ethernet é um padrão de rede local, o padrão mais utilizado atualmente de rede local, que funciona aí em topologia estrela, certo? E nesse padrão existem diversas tecnologias que compõem, tá? Que o compõem, como por exemplo, cabeamento. Nós utilizamos aí cabo de par trançado ou cabo Ethernet, certo? Ou ainda fibras ópticas em topologias estrela, padrão, protocolo Ethernet, certo? Dispositivos intermediários de redes como hubs e switches e algoritmo de colisões como SMA-CD, que nós veremos aí em aulas posteriores também, certo? Então esse tipo de protocolo ou esse padrão de rede, muitos estudiosos falam que não se trata de um protocolo, mas de um padrão de rede, mas o modelo TCP/IP o aborda como um protocolo, tá? Foi criado nos anos 90, certo? E atualmente aí é utilizado nas redes locais frequentemente, certo? Então a Ethernet ela surgiu na década de 90, onde nós saímos de topologias que eram do tipo barramento para topologias do tipo estrela, certo? Onde são utilizados aí hubs ou switches como concentradores centrais daquela rede, tá? Existe um dispositivo central e esse dispositivo central é responsável ali por gerenciar as colisões que ocorrem na rede, bem como permitir a comutação dos dados ou frames de dados daquela rede, tá? A comutação, pessoal, é o conceito de um dispositivo receber um pacote de dados, uma informação, e encaminhar aquela informação para o próximo segmento da rede, baseado aí em algum tipo de comutação, certo?
Existem algumas versões do protocolo Ethernet, mas basicamente as versões elas se restringiram aí a questões de velocidade e de utilização de sistemas de cabeamento. Nós temos a versão Ethernet comutada de 10 megabits por segundo, que utiliza aí cabo de par trançado. Nós temos a Fast Ethernet de 100 megabits por segundo, que pode utilizar também cabo de par trançado ou fibras ópticas aí de 2 km, tá? Nós temos a Gigabit Ethernet, que permite velocidade de comunicação de até 1 gigabit por segundo, que utiliza fibras ópticas de 5 km, ou ainda a 10 gigabit Ethernet, que permite comunicação na casa dos 10 gigabit por segundo, certo? Através de fibra óptica de 4 km. Ok? Então, hoje nós vimos protocolo MAC, protocolo ARP e protocolo Ethernet, certo? No caso de dúvidas, procurem o professor da disciplina, certo? Nas próximas aulas nós daremos continuidade aos protocolos das outras camadas. Possivelmente nós veremos aí os protocolos da camada de rede, tá? Então, assistam e, se possível, certo? Busquem aí por materiais que complementem os estudos de vocês, tá? Espero que tenham compreendido. Já sabem que no caso de dúvida, procurem o professor e até a próxima aula.